Salve, salve, meu amigo, meu irmão, você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. E quero te convidar que você esteja também, compartilhando com mais pessoas, esteja aí apertando essa mãozinha aí, dando um joinha para nós. E também inscreva-se no canal, deixe seu comentário, que nós estaremos sempre interagindo com você, tudo bem? Muito bem, queridos, hoje eu trago a palavra do Senhor, está no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ali no capítulo 10, a partir do versículo 46. Veja o que aqui diz. Essa palavra também, amados, Mateus registrou no capítulo 20 e também Lucas registrou no capítulo 18. É sobre um cego Bartimeu, um mendigo cego em Jericó. Esse é o nosso tema. Amém? Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamei o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Palavra linda, né? Palavra maravilhosa. Bartimeu, ele era filho de Timeu e ele morava em Jericó. Jericó a gente conhece, né? Que foi aquela cidade lá atrás no Velho Testamento, uma cidade que foi amaldiçoada por Deus. E tinha dois problemas. Um, ele era cego, e o outro, ele era mendigo, vivia pedindo para sobreviver. Olha a vida desse homem. Morava nas ruas, né? Era humilhado por muitos, esquecido por muitos. Agora mesmo, né, nós estamos aí vivendo essa pandemia, e aí as pessoas, e os moradores de rua, o que a gente vai fazer? É difícil, né? Por quê? Porque geralmente quem mora na rua acaba se acostumando com aquele ambiente e depois para ela voltar ao convívio, para a disciplina, para a ordem, é muito difícil para ela. Por quê? Porque ela se torna um indisciplinado. Ela não tem hora para nada. Ela dorme quando quer, come quando quer, toma banho quando quer. Ela é totalmente entregue a essa mazela da vontade humana, da carne. Amém? E ali Bartimeu não era diferente. Além de Marcos, Mateus e Lucas, como eu falei, também narraram este fato. Aqui nós vamos considerar essa lição espiritual. Todos os homens, eles são espiritualmente cegos e precisam da cura referida, resplendida no Evangelho, ou seja, a salvação. Todos nós, querido. Todos nós já nascemos frutos do pecado. Adão e Eva pecaram lá no Éden e nós somos descendentes de Adão e Eva. E de lá para cá a raça humana vem pecando. Por isso que lá em Romanos o Senhor diz que não viu um justo sequer. Porque todos nós somos pecadores. Então precisamos o quê? Reconhecer a nossa posição de pecador, nos arrependermos, pedirmos perdão para Deus e entregarmos nossa vida verdadeiramente a Deus. Porque quando nós entregamos verdadeiramente, nós sempre queremos o quê? A transformação. E aí o Espírito Santo começa a fazer aquela transformação. E com o cego Bartimeu não era diferente. Ele precisava, não era ser tirado das ruas. Às vezes as pessoas acham que elas fazendo obras somente, elas vão ser salvas. Mas a Bíblia diz que a obra sem fé é morta.
Não existe. E também a fé sem obras também não existe. Então uma coisa ligada à outra. Amém? E Bartimeu, não adiantava tirar ele das ruas, dar comida, dar banho. Por quê? Porque o tempo ia passar e Bartimeu ia voltar às práticas da mesma coisa se não houvesse uma mudança de atitude, de mente, de comportamento na vida dele. E quando ele creu, quando ele abriu o coração para que a fé fosse derramada sobre ele, aí as escamas começaram a cair dos olhos dele. Veja só, ele está ali o quê? Esperando pelo socorro, né? Os 3 evangelhos narram, Bartimeu estava sentado à beira do caminho, uma margem de quê? De uma estrada onde Jesus ia passar. Bartimeu, ele era o quê? Ele era marginalizado pela sociedade, como tantos deficientes hoje são. Quando todos os moradores de rua hoje são, né? Ele era marginalizado, ele não estava andando pelo caminho, mas parado, sua vida estava parada, ele estava sem perspectiva, ele estava sem projetos, o contrário de Jesus que percorria vários lugares, ele estava parado, enquanto Jesus andava em todos os lugares, sempre entregando as boas novas para as nossas vidas, as boas novas de salvação. Jesus estava sempre pregando, estava sempre curando, Jesus estava sempre libertando. Ele não era infrutífero. Jesus não quer parasitas, gente que não produz. A pessoa que não produz, ela vive debaixo de uma maldição, ela não tem dinheiro, ela vive sempre dependendo dos outros. Nós devemos ser frutíferos. Amém? Então, se você está acomodado, saia dessa posição de comodismo e vá à luta. Batalhe pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Ah, mas eu preciso de um emprego. Então vai, ora, pega teus currículos, coloca dentro do teu quarto, se ajoelha diante deles e pede: Deus, em nome de Jesus, abre uma porta para nós, para mim, Senhor. E exercita a tua fé que Deus vai abrir porta e não existe porta. Porque o Senhor, quando Ele abre a porta também, ninguém pode fechar. Por isso que nós não podemos o quê? Nos tornar parasitas, parados. Nós temos que ir à luta, batalhar. Nós viemos ao mundo com o objetivo de quê? De construir coisas grandes nessa vida. Não é só na futura. A futura, Jesus já preparou tudo para nós. Nós temos que construir aqui. Sabe, nos tornarmos instrumentos nas mãos de Deus para que outros possam ser salvos. Amém? Mas veja bem, ele dependia dos outros, ele estava sempre esperando que alguém o ajudasse. Você não tem que estar esperando por A ou B, não. Vá à luta. Amém? Você pediu ajuda para uma pessoa, ela ainda não aconteceu, então vai a outra, e vai a outra, e vai à luta. Não para. Amém? Veja bem a persistência de Bartimeu. Bartimeu, as pessoas tentaram calar ele, não foi? Quando ele ouviu a multidão, ele não se intimidou, ele pergunta quem é, e eles respondem: é Jesus. E aí ele viu uma esperança. Quando ele viu Jesus, esse Jesus que todo mundo conhecia, que curava, que libertava, que salvava, Bartimeu clama com todas as forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, mas ele não tinha nenhum problema para falar. Ele tinha deficiência visual, mas ele falava bem, que tem pessoas que é surda e muda, né? Tem outros que é cego só. Amém? E ele não, ele era cego. Então o que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos clamar a Deus. Tem pessoas que dizem: mas tem gente que fala com Deus gritando, que Deus não ouve. Mas veja bem, aqui a palavra de Deus está dizendo que Bartimeu fez o quê? Ele falou baixinho: Jesus, não. Ele clamou. O que é clamar? É gritar, é se expressar verdadeiramente para Deus ouvir. Então para de julgar quem ora com a voz alta, quem ora baixo. Não se preocupa com isso, se preocupa com de que maneira que você ora. Amém? Por quê? Porque não interessa para você orar, se fulano está orando daquele jeito, não interessa. Porque a sua oração é que você vai se dirigir a Deus. Deixa, abençoa o irmão que está ali orando. Amém? E aí ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu pediu compaixão, ele pediu misericórdia, como tem sido suas orações.
Nós devemos pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. A gente tem que se humilhar diante de Deus. O Senhor disse que os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos na presença de Deus. A Bíblia está sempre nos chamando a isso. É isso, a gente pedir misericórdia, a gente pedir piedade, a gente pedir misericórdia, pedir a presença do Senhor na nossa vida. Amém? Uma lição adicional é a persistência do cego. Ele não tolerava perder a oportunidade de ter uma conversa com Jesus. E assim, por isso que ele foi curado. As pessoas tentaram impedir ele, lembra? Nós lemos aqui no texto. Tentaram, mandar ele se calar. Quantas pessoas o diabo não tem levantado, sabe para quê? Para tentar te parar. Para tentar te desanimar. Para fazer com que você não siga em frente. Para fazer com que você saia da sua igreja. Para fazer com que você abandone sua fé. O diabo trabalha nisso. Por quê? Porque ele sabe que você sem fé se torna uma presa fácil na mão dele. Amém? Queridos, a igreja, ela não salva, nem liberta, nem cura ninguém, mas a igreja, ela é fundamental na nossa vida para nos ajudar na caminhada. Hebreus 10, 25 diz que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. E ali não é um pedido, Deus deixou como uma ordenança para o seu povo, que são verdadeiramente de Deus e obedecem a sua palavra. Amém, amados? Glórias a Deus. A posição, muitos repreenderam para que ele se calasse, mas ele não enxergava e ele queria ficar vendo. E as pessoas queriam que ele ficasse em silêncio. Quando nós queremos algo de Jesus, é sério. Nós precisamos nos levantar contra nós mesmos, contra tudo aquilo que se levanta para nos impedir de servir a Deus. Isso pode acontecer no nosso trabalho, na escola, na família, no ministério, na igreja, entre os amigos. O diabo pode usar quem der uma brecha para ele para tentar te parar. Amém? O cego não deu ouvido às vozes opositoras, continuou clamando. Ele era perseverante, ele era insistente e determinado. Amém? Então nada pôde parar a Bartimeu. E nada pode parar você. Amém? E ele, chamando a atenção de Jesus, Jesus parou e mandou chamá-lo. O cego se humilhou, pediu compaixão e foi atendido. Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Jesus para ele. O que você tem feito para chamar a atenção de Jesus para você? Hein? Jesus se compadeceu, ele parou, interrompeu tudo para atender o cego. Jesus não faz acepção de pessoas, amados. Havia uma multidão envolvendo Jesus, mas ele parou, interrompeu tudo para atender ao cego. A multidão envolvia Jesus, mas ele parou para atender a um homem. Jesus está atento a cada indivíduo. Ele está atento a você, ele está atento a mim, ele ouve a sua oração e ele lhe atende. Amém? Então, em nome de Jesus, não deixe que as vozes negativas venham lhe parar, venham lhe desanimar, venham fazer com que você desista. Não. Olhe para frente. O teu alvo é Cristo. Amém? O teu alvo é Deus. Se você está na igreja sofrendo perseguição, se você está no seu trabalho sofrendo perseguição, as pessoas estão tentando te atrapalhar, estão tentando te parar, siga em frente, ignore, olhe para Jesus. Amém? Somente Ele é que é o autor da tua fé. Somente Ele subiu aquela cruz para te dar a salvação. Teu compromisso é com Cristo. Por isso, em nome de Jesus, não deixe que nada venha atrapalhar. Amém? O Senhor diz, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. E se nós estamos em Cristo, nós vencemos com Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, seja forte e corajoso. Seja perseverante, porque Deus vai te exaltar sobremaneira. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Guarde ela no seu coração e não esqueça de dar aquele joinha para nós, se inscrever no canal se você ainda não fez e deixar seu comentário. Tudo bem? Aqui é o Genivaldo com mais um Palavra de Vida. Deus abençoe você e Deus abençoe sua vida.